Nesse módulo nós vamos falar um pouco sobre código G e código M. Então, código G e ISO, eles são possíveis ser programados em todos os comandos, inclusive no comando FANUC. Já os código M, código de miscelagem, que são chamados, eles têm alguns códigos que são ISO para todos os equipamentos e outros códigos que é nomeado pelo fabricante do equipamento. Por exemplo, se eu tiver uma refrigeração interna, quem vai nomear esse código é o fabricante do equipamento. Ele não vai ser um código para todos os equipamentos. Porém, a refrigeração externa, ela é M8. Então, se eu programar em ISO num comando FANUC, num comando Mitsubishi, o M8 sempre vai ligar a refrigeração externa. Então, os códigos M de miscelagem, que nós vamos falar um pouco, e assim como os códigos G, são códigos que podem ser imputados em programas ISO, inclusive no FANUC. Por exemplo, falando de código G. Então, sempre que eu for fazer um deslocamento que não tiver contato com o material, um deslocamento onde eu quero que ele seja rápido até um posicionamento da ferramenta para usinar, eu programo ele com G0. Então, o G0, ele é o deslocamento rápido, é onde ele não vai estar em contato com o material, a ferramenta no momento do deslocamento. Então, ele é o deslocamento até a posição de usinagem. E ele vai estar deslocando na velocidade conforme tiver programado aqui no G0. Lembrando, aqui é membrana, mas pode ser um botão seletor com o avanço rápido, 25%, 50% e 100%. E o slow é o avanço rápido, porém ele é denominado por um parâmetro, então ele é lento para quando tiver uma aproximação muito próximo à peça de usinagem, o operador poder fazer a leitura do posicionamento sem que haja colisão. Já o G1, ele vai ser programado quando eu tiver um deslocamento muito próximo à peça de usinagem ou estar usinando com a ferramenta. Então ela é programada em G1. Sempre junto com o G1, nós programamos um avanço, que é denominado pela letra F. Ele pode ser programado junto com o G1 ou antes do G1. Aí, tendo um avanço programado, quando tiver G1, ele vai obedecer aquele avanço. Por exemplo, aqui eu tenho 6.000, um F de 6.000. Então, quer dizer que em G1, essa ferramenta vai se deslocar no eixo Z 5 décimos em um avanço de 6.000 milímetros por minuto. Se eu não programar nenhum avanço mais para baixo, sempre que ele estiver se deslocando em G1, ele vai deslocar com esse avanço que foi programado. Como o G1 e o G0 também são códigos modais. Uma vez programado, até eu não programar G1, ele não é cancelado. Então todas as linhas que eu quiser G0, se eu não programei G1, ele não precisa mais ser programado, simplesmente pode ser programado o deslocamento somente. G1 funciona da mesma forma. Uma vez programado o G1, ele é um código modal. Nas linhas abaixo que estiver trabalhando com G1, lógico, se eu não programei um outro código G, G0, G2 ou G3, ele vai estar modal e vai estar com um avanço modal também. Se eu quiser mudar o avanço, na linha próxima, eu programo o avanço que eu adequei à ferramenta, certo? Que foi feito um estudo lá e diz que aquela ferramenta pode trabalhar com esse avanço em milímetros por minuto. Por exemplo, aqui eu desloquei com 6.000 e na hora de usinar eu usinei com 3.000 milímetros por minuto. Outros códigos G que podem ser programados no comando FANUC é G2 e G3. G2 é interpolação circular no sentido horário. G3 é interpolação circular no sentido anti-horário. G4 é tempo de espera e assim por diante. Eu tenho uma lista de código G que pode ser consultado tanto no manual do equipamento quanto
em alguns outros manuais que possa já ter na fábrica. Falando de código M vindo de outros comandos, seria o M00, que é parada programada do programa que está sendo executado. Então sempre que ele lê um M00 ele vai parar. O M01 ele é nessa tecla seletiva aqui. Quando ela estiver ligada e tiver programado M01 no seu programa, ele para. Com a tecla desligada, ele ignora o M01, passa reto, né? M02, que é fim de programa, também ele pode ser programado no final do programa. Ele pode ser programado M02 ou M30 no final do programa. Porém, tem equipamentos que o M02 simplesmente ele vai terminar o programa e ficar parado aqui. Enquanto o M30, sempre que ele terminar o programa, ele vai rebobinar o programa para o início. Então, numa produção, se eu estar fazendo peças repetidas, é melhor eu programar o M30 do que o M02, porque ele sempre já rebobina, eu troco a peça, dou start e continuo trabalhando. Outros códigos que pode ser é o M3 e M4. Então, M3 é sentido de rotação horário, sentido do RPM horário. Então, sempre junto com o S e a rotação que eu quiser, sempre eu tenho que saber. Se eu quero programar uma rotação, ele é dado pela letra S. Então, S3000 quer dizer que o meu spindle vai girar a 3.000 RPMs por minuto. Se eu não botar o M3 ou o M4, ele não vai girar. Ele sabe que ele está com 3.000 rotação ativa, mas não sabe para que lado girar. Então, se eu botar M3, ele vai girar para o sentido horário, que são para ferramentas direitas. Se eu programar M4, ele vai girar para o sentido anti-horário, que são para ferramentas de corte esquerdo. Outros códigos M, como nós vimos, M8, liga a refrigeração externa. M9, desliga a refrigeração externa. São códigos ISO também, de miscelagem, mas são ISO. M19, ele vai fazer a orientação do fuso. Então, esses códigos M pode ser importado de outro comando que também vai funcionar no comando FANUC. E então, isso se define o módulo de código G e código M que pode ser aplicado.